Olá! Hoje vamos mergulhar num estudo fascinante que mapeia a produção científica sobre participação em saúde aqui nas Américas. A fonte é um artigo que fez uma análise bibliométrica bem detalhada. A ideia é entender quem está pesquisando, onde, com quem e, claro, qual o impacto dessa investigação no continente, né? Vamos focar nos padrões de publicação, citação, colaboração. É uma análise essencial para quem estuda políticas públicas ou saúde coletiva. Então, vamos lá explorar isso. Exato. É um estudo bem robusto, viu? Analisou 641 artigos, em inglês, espanhol e português, e de bases importantes como a BVS, PubMed, Scopus, Web of Science e Cielo. Para analisar, usaram o VOS Viewer, que é um software que ajuda a visualizar essas redes de conhecimento, sabe? Interessante. E logo de cara, uma das coisas que o estudo mostra é a tendência ao longo do tempo, certo? A produção cresceu bastante. Sim, cresceu muito, especialmente depois de 2005. Isso acompanha, na verdade, um aumento global do interesse no tema. E como fica a distribuição por países? Quem publica mais? Olha, o Brasil se destaca bastante. Em volume, são 257 artigos. Depois vem os Estados Unidos, com 226, e o Canadá, com 66. Mostra uma atividade de pesquisa bem intensa aqui no Brasil. Mas aí entra aquela questão, né? Volume é uma coisa, impacto medido por citações é outra. E o estudo aponta uma diferença aí. Precisamente. E essa é uma das disparidades mais interessantes, eu diria. O Brasil lidera em número de artigos, como falamos. Mas, quando você olha as citações, os Estados Unidos concentram a maior parte. São 2.057 citações. Fica bem à frente do Canadá, com 713, e do Brasil, com 582. Nossa, uma diferença enorme. Sugere que a visibilidade internacional da pesquisa norte-americana sobre o tema é, bem, significativamente maior. E imagino que isso fique ainda mais claro quando a gente olha para os periódicos onde esses artigos são publicados. Fica, sim, muito claro. Revistas brasileiras, por exemplo, a Ciência e Saúde Coletiva publicou 48 artigos da amostra. Um foco bem forte no tema. Mas aí você pega periódicos internacionais de altíssimo impacto, tipo The Lancet. Publicaram só 3 artigos sobre o tema, mas acumularam 343 citações. Uau! E a Social Science and Medicine? Também teve 13 artigos e 325 citações. A média de citações por artigo é que é impressionante, né? The Lancet com uma média de 114 por artigo. Enquanto a ciência e a saúde coletiva fica bem abaixo, imagino. Sim, em torno de 3 citações por artigo. A diferença é gritante. E isso acaba se refletindo em quais artigos são os mais influentes, os mais citados, de onde eles vêm. A maioria de autores e de contextos dos Estados Unidos e Canadá. E eles focam muito em quê? Estratégias de engajamento comunitário, modelos de gestão participativa, análise de fatores contextuais. Então, a vasta produção brasileira, apesar de ser muito relevante internamente, parece ter um alcance internacional menor, pelo menos em termos de citação. Entendi. E ao nível das instituições de pesquisa, como a Fiocruz ou universidades, esse padrão também aparece? Aparece um padrão bem parecido, sim. A Fiocruz, aqui do Brasil, é a instituição com mais artigos publicados, 29 no total. Mas, de novo, nas citações, a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, lidera com 414 citações, tendo publicado 23 artigos. Menos artigos, mais citações. Exatamente. E Harvard, a Universidade de Toronto, também tem números de citações bem altos. E um detalhe, a maioria dessas instituições com alto impacto são públicas. Falando em instituições, e as redes de colaboração? A coautoria entre pesquisadores e instituições, como se configura? A análise de coautoria também traz coisas interessantes. Instituições como Toronto, a própria Fiocruz e Harvard mostram redes de colaboração formais mais fortes com outras organizações. Já olhando para a colaboração entre países, os Estados Unidos lideram as colaborações internacionais. Depois vem Canadá e Brasil. E o Brasil? Os pesquisadores brasileiros tendem a colaborar mais entre si. Formam uma rede interna forte, o que é ótimo, mas talvez isso indique uma menor internacionalização, né? O idioma das publicações parece influenciar bastante essas redes. E o estudo chegou a identificar temas específicos onde essas colaborações são mais fortes? Tipo cluster temáticos? Sim, sim. Identificou alguns. Tem grupos fortes colaborando em pesquisa participativa de base comunitária, sabe? Também em intervenções para pessoas com doenças crônicas.
outros focados em estratégias para minorias sociais e étnicas e também em abordagens mais inovadoras de intervenção em saúde populacional. São áreas bem ativas de colaboração. Certo. Então, resumindo tudo isso, o que essa análise bibliométrica nos diz sobre o campo da participação em saúde nas Américas? Qual é o panorama geral? Olha, ela revela um campo que está, sem dúvida, crescendo bastante. Mas, ao mesmo tempo, é um campo com desigualdades bem acentuadas. Existe uma concentração muito clara de impacto, medido pelas citações, e de visibilidade internacional nas produções que são publicadas em inglês e que vêm de instituições norte-americanas, principalmente EUA e Canadá. O que levanta questões bem sérias sobre equidade na ciência, né? Com certeza, essas disparidades não são só números numa tabela. Elas podem ser barreiras reais, sabe? Barreiras para um desenvolvimento científico mais equilibrado. E também para a troca de conhecimentos diversos entre os diferentes países e contextos aqui das Américas. A pesquisa latino-americana, mesmo sendo volumosa, ter essa visibilidade internacional mais limitada é um ponto crítico. De fato. Então, fica aqui uma reflexão, talvez um pensamento final. Considerando essas desigualdades que o estudo documenta, essa diferença de visibilidade da pesquisa, que tipo de mecanismos a gente poderia pensar ou implementar para promover uma troca de conhecimento que fosse mais equitativa? Como garantir que as diversas experiências de participação em saúde que existem nas Américas possam informar melhor as políticas e práticas globais? É algo para a gente ponderar.